Vamos de capítulo 109 de Kagurabachi. Temos o Kensei usando mais um Kodoku, temos Uruha, Azami, os demais integrantes ali do Kamunabi em perigo, sofrendo um pouco sobre o Kodoku, e temos Chihiro bem abatido, cara. Samura consegue dar a volta por cima e talvez usando a sua ultimate, a ultimate da Tobimune, para bater de frente contra o poderoso Kensei, que não foi derrotado nem com a espada nova e nem contra 5 pactuados. Quem será que pode parar o Kensei? Vamos conversar sobre o que aconteceu nesse capítulo 109 de Kagurabachi, depois que você se inscrever no canal. Lembrando que com 35 mil seguidores tem sorteio aqui pra vocês, e você que tá querendo colecionar Kagurabachi é a oportunidade, porque o vencedor do sorteio pode escolher um mangá de sua preferência e eu vou presenteá-lo com um mangá. Então vamos lá, porque nós temos aqui a finalização do capítulo passado, né, com o Kensei destruindo a espada Enten e também empalando o Chihiro com a Magatsumi. E quando ele empala o Chihiro, nós temos o coração do Chihiro sendo perfurado, e isso acaba gerando meio que um final bem catastrófico para o capítulo anterior, para a gente abrir nesse capítulo já com a Entei se despedaçando, virando pó junto do Chihiro morrendo, né? Porque tem ali a ligação entre a espada e o pactuado, e quando o pactuado morre, a espada também vai junto com o pactuado. Aqui é interessante porque durante esse momento nós temos o Kensei ele falando um pouco sobre a força do Kunishige, porque depois da guerra nós temos o Kunishige perdendo a capacidade de forja que ele tem ali, e quando ele perde a capacidade de forja, nós temos a Enten sendo criada, e a Enten, quando ela é criada com o intuito de destruir as demais espadas. Só que o resultado dessa luta, segundo o Akemura, que é o Kensei, vem aqui dessa fragilidade, desse enfraquecimento do Kunishige, que acabou criando espadas, que acabou vivendo ali de forma mais pacífica, de forma mais modesta, e criou uma espada durante esse momento, e essa espada acabou sendo enfraquecida. A forja dessa espada acabou sendo enfraquecida por conta desse momento. Diferente do momento anterior, onde ele criou espadas para de fato matar, para de fato guerrear, que de fato são ali os principais objetivos de uma espada. Afinal, você não aponta uma espada para alguém para fazer carinho nessa pessoa, você aponta uma espada para machucar a pessoa. É bem diferente a criação, mas certamente a Enten não é só isso. A gente precisa entender um pouco mais aqui do que o Chihiro é capaz de fazer com a espada, para aí sim conseguir despertar um potencial máximo para sim parar o Akemura. Só que agora nós temos o Akemura usando mais uma habilidade da Magatsumi. Nós temos, se eu não me engano, 5 habilidades, né? E agora temos ele usando a habilidade chamada Abelha. E a habilidade chamada Abelha, ela acaba perfurando em um único ponto, como se fosse ali aquele negócio de fazer fossa, né? Aquele negócio de fazer aquelas estruturas que ficam para dentro ali do solo para fazer meio que sustentar uma parede, tubulão que eu acho que fala, né? Eu vou tentar botar aí na tela aí pra vocês o equipamento funcionando, mas é basicamente, cara, uma furadeira. Só que é uma furadeira enorme, do tamanho de um prédio de 30, 40 andares, e certamente o estrago disso é bem maior do que uma furadeira para você pregar quadrinho na parede. Só que antes de nós vermos um pouco o impacto da abelha em ação, nós temos ali o Akemura chegando, onde nós temos o Hokuto e o Izaru lutando. O Akemura ele corta as duas mãos do Izaru, e temos o Shiba conseguindo salvar o Hakuri, porque o Akemura ele foi ali pra dentro da base do Kamunabi para de fato matar o Hakuri Sazanami, porque ele é um Sazanami, e o Akemura já deixou claro que se você carrega o nome de uma família vilã, você é um vilão, independente do que você faça ou fala. O Akemura vai te caçar, ele vai te buscar. A parada é, o Shiba e o Hakuri eles começam a entender, se o Akemura está lá, o que aconteceu com os outros dois, que é o Samura e o Chihiro. Afinal de contas, nós temos esse Akemura sendo o Yura, né? E o Shiba teletransportou o Yura para fora para lutar tanto com o Chihiro quanto com o Samura, e o Shiba entende o que pode ter acontecido. Agora nós temos a explicação dos poderes ali da abelha e um pouquinho da exemplificação mesmo desse poder, o estrago que esse poder deixou, e nós temos agora o Hokuto entendendo que aquele camarada que está na frente dele é o Yura e não é o Akemura, né? Ele sabe ali das diferenças. E nós temos também Akemura entendendo ali meio que a organização do dono deste corpo.
O que eu entendo agora é que nós teremos provavelmente o Akemura indo pro seu corpo principal e o Yura voltando. Agora eu não sei se o Yura vai voltar bem ou vai voltar mal. Tanto que o próprio Kensei, ele fala em alguns momentos que parece que tá usando o Yura para testar algumas coisas e aparentemente o Yura é um receptáculo ideal ali para o corpo do Akemura. O que pode acontecer é o Akemura ficar usando esse corpo aí, meio que tipo assim, para proteger o corpo principal dele. Porque se com esse corpo ele já consegue fazer o que ele tá fazendo, e eles vão ter que se virar ali nos 30 para derrotar esse Akemura, imagina quando eles descobrirem que esse daí não é nem o principal. Então o bicho vai pegar e muito antes de melhorar qualquer coisa aqui. E nós temos o Akemura questionando o Izaru sobre as paradas da espada, o selamento da espada. E ele entende que nem todos do Kamunabi foram favoráveis a esse selamento. E eles querem saber, o Akemura quer saber quem foi favorável ao selamento, porque ele vai caçá-los. A ideia aqui do Akemura é de fato caçá-los, porque ele entende que as espadas seriam a responsável por trazer ordem para um país bagunçado, para um país que está meio que imerso ao caos. Só que o Kunishige ele não quis, ali algumas pessoas também não quiseram, entenderam ali as justificativas do Kunishige, e nós temos o Akemura agora meio que tentando colocar ali o caos sobre a mira dessas espadas. E por conta disso ele vai querer caçar as pessoas que foram favoráveis ao selamento das Yotous. Agora nós temos o Shiba tentando entender o que ele vai fazer, porque ele entende que o cenário que ele está é basicamente um cenário de derrota total, absoluta. E há um questionamento em cima do Hakuri sobre, tipo assim, os poderes do Hakuri. Por quê? Porque o plano ali de pegar as espadas através do cadastro do Ki ali dos portadores ainda está de pé. Porque eles têm 2 portadores e eles têm o camarada do porão ainda, da dispensa, enfim. Então isso é possível ser feito ainda, e eles vão precisar meio que recuar e tentar juntar os cacos baseado nessas 2 espadas que estão faltando ainda, que é o do camarada do Sushi e a moça, a pactuada, que é uma mulher. E o próprio Shiba, ele entende que eles vão precisar ali focar em pelo menos um camarada que no futuro ele pode acabar conseguindo retalhar o Akemura, porque agora não tem como bater de frente contra esse camarada. E nós temos algumas imagens bem interessantes quando ele fala essa parada do futuro. Tem o Uruha, tem o irmão ali do cara da Kuregumo, né, que eu acho que é o Natsuki. Nós temos o líder ali do pelotão anti-Kuregumo. Nós temos a neta do Itsuo Shirakai. Nós temos o Azami, só que é aí que nós temos a surpresa. Nós temos, quando acontece ali aquela perfuração no solo por conta da abelha, nós temos em alguns destroços, nós temos Shihiro, nós temos Samura, e nós temos o Shiba conseguindo enxergar meio que tudo que está acontecendo. Além do Samura e do Shihiro, ele consegue entender, ele consegue ver ali que o Kensei, ele tá usando outro Kodoku. Só que dessa vez, o Kodoku, ele não foi ali meio que uma expansão. Ele foi direcionado para um lugar específico. Ele foi direcionado ali para os alvos meio que acabarem sucumbindo de acordo com a sua intenção assassina. E é aí que vem o Ishiki, que, se eu não me engano, é um ali dos camaradas do Kamunabi, um dos pica-grossos lá do Kamunabi. Temos o Kazen, temos o Uruha, temos o Azami sofrendo com o Kodoku, a nova maldição que está infestando ali a base do Kamunabi. E a gente entende que o Kodoku ele vai acelerar a perda de vida aos arredores. Só que agora tem um porém, um direcionamento nesse poder. E nós temos o próprio Akemura falando um pouco sobre com a Magatsumi ele vai conduzir esse país, e aqui entra muito do discurso do Yura. O Yura ele também queria fazer isso, com a Magatsumi acabar conduzindo esse país. Agora a gente tem que entender de fato se esse é um discurso de fato do Akemura ou esse é um discurso que vem por conta que o Akemura tá perdendo a consciência pro Yura e é o Yura que tá falando e fazendo isso. Eu acho que é o Akemura, tá? Eu acho que o Yura não tem força, ou pelo menos ele meio que acabou chegando num denominador comum ali junto do Akemura, e o Akemura acabou deixando, mas eu acho que é o Akemura ainda, não tem nada a ver, mas eu acho que os dois vão jogar juntos, tá? Tanto o Akemura quanto o Yura, mas tem aquela parada, né? Talvez o Akemura ele usa o corpo do Yura pra meio que ter 2 vidas, né? E aí quando você morre aqui dessa vez, você tá matando o Yura e depois é o verdadeiro Akemura. É extremamente
extremamente, cara, nossa, muito forte, velho. E nós temos agora o Shiba entendendo o que tá acontecendo. Nós temos o Samura já sendo dominado pelo Kodoku e a Enten já ficando a poucos pedaços ali de virar pó completamente. E agora nós temos o Samura meio que conseguindo despertar o seu poder máximo, o seu ultimate da Tobimune. E o Samura ele desperta isso porque ele entende que o Chihiro ele não pode morrer agora, porque o Chihiro ele trilhou um caminho e nesse caminho a luz apareceu. Tem, por exemplo, ali a parada daquela menininha que se recupera, que eu esqueci o nome dele, acho que é Char. Temos a parada do Hakuri, temos o próprio Samura que foi guiado para a luz através do Chihiro, o Chihiro indo até o fim ali numa luta com o Samura que era uma luta basicamente perdida pelo Chihiro. Então o Samura entende que a aposta dele é certa e ele não pode perder. Então, com as chamas negras, com as chamas se transformando em chamas negras, nós temos o Samura conseguindo a suprema da Tobimune. E nós temos Tobimune versus Magatsumi. Insano demais. Samura versus Akemura no próximo capítulo, que vai pegar fogo, vai ser iradíssimo. E vamos ver um poder talvez que dá vida contra um poder que tira a vida. Duas supremas de duas espadas poderosas para tentar salvar a nova geração das espadas. Enten e Chihiro precisam ser salvos, caso contrário o mundo está perdido nas mãos desse adversário absoluto, desse adversário imponente que é Sogakemura, o mestre pactuado da Yotou Magatsumi. É, rapaziada, o pau está quebrando, mas ele, Samura, aquele cara que eu sempre passei pano aqui, vai tentar colocar um pano quente nessa situação que tá rolando agora. Façam suas apostas, comentem aí e é nóis.